Amados irmãos, hoje nós estamos 12 de maio, salvo engano, segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães. Mãe, algo que para uns é tão precioso, que tem tantos conselhos, enquanto para outros despreza completamente. Mas a própria Escritura nos adverte, Paulo nos adverte, que é o primeiro mandamento a obedecer pai e mãe. Conselhos de pai e mãe. E a promessa que está lá em Êxodo é que aqueles que obedecem pai e mãe, os seus dias serão acrescentados na terra. Então, vocês que são filhos e que têm mães, pais, aprenda a escutar os seus conselhos. Geralmente, quem não escuta conselho de pai e mãe se arrepende no futuro. Então, aos crentes que estáis aqui, que está nos escutar através da internet, eu recomendo que escute os conselhos de seu pai e de sua mãe. Porque muitas das vezes nós pensamos que é chatice, bizarrice, achamos que é bobagem, mas que no futuro os conselhos de uma mãe, os mais velhos sabem, que dizem, muitos dos mais velhos dizem: se eu tivesse escutado o meu pai, tivesse escutado os conselhos de minha mãe. Aos mais jovens que estão aqui, não cometam menos erro que os seus pais já cometeram. Mas façam o que esse rei, Lemuel, fez. Ele escutou os sábios conselhos de sua mãe. Feito essa breve introdução, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1 que diz as palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou à sua mãe. Aqui, nesse texto de Provérbios 31, tem os conselhos de uma mãe para o filho. Na verdade, nós não sabemos quem é esse rei, não sabemos quem é Lemuel, porque nós não temos nenhum registro de um homem de nome Lemuel na linhagem dos reis de Israel. Aqui existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que alguns levantam que esse aqui seja o próprio autor de Provérbios, seja Salomão, usando um nome fictício, em vez de usar seu próprio nome. A segunda opção é que essa mulher é uma crente, que não mora em Israel, mas ela é da linhagem de Israel, e o seu filho foi levantado como rei, não em Israel, mas ao redor de Israel. Mas aqui o que mais importa não é quem é o rei, nem a localização do seu rei. Aqui o que mais importa são as orientações, são as instruções dessa mãe para esse rei. Que são algumas das instruções. As instruções que são as seguintes, que vou detalhar mais depois, são não se entregar à depravação sexual, não se entregar à bebedice, não ser injusto, acolher os aflitos e ajudar os pobres, não levantar falso testemunho, nem fazer julgamento por prol do dinheiro. Tudo isso eu vou discorrer conforme vai passando o texto. Comigo, por favor, no versículo 2. Como filho meu do meu ventre, como filho das minhas promessas. Mateus Henry, o comentarista, diz, com muita atenção, eu prestei atenção depois que ele falou isso, que é o seguinte: provavelmente aqui ela está falando com um tom de repreensão, porque esse jovem rei, talvez ele tivesse inclinação para sexualidade, para depravação sexual. E também esse mesmo rei tivesse depravação para bebedice. É tanto que você vai perceber que ao decorrer do texto, essa mulher ela vai repreender ele nesses dois caminhos. Mas primeiro eu quero ficar com você, por que essa mulher repreende esse filho? Primeiro comigo no versículo 2, filho meu. Então por que ela repreende esse filho? Porque ela o ama. Meus irmãos, aquele que não repreende seu filho, não ama seu filho. Aquele pai, aquela mãe que ama o filho, ela repreende e não deixa cair nos erros da vida à toa. Por que a nossa sociedade passa por uma grande depravação moral em nosso dia?
Porque simplesmente os pais estão criando os filhos a frouxo. Estão criando filho como se cria batata. Planta, solta e dá se Deus quiser. Se não der, tudo bem. É por isso que muitos filhos estão caindo na perdição das drogas. Os que não estão caindo nas drogas estão caindo na perdição da sexualidade, da bebedice, que é capaz de se enterrando em bares. Mas aqui tem pais. E pais, homens e mulheres de Deus, têm que repreender os seus filhos quando eles erram. Têm que repreender seus filhos quando eles têm a inclinação para o pecado. Seja qual o pecado que ele for. Como diz Hernandes Dias Lopes, as mães são educadoras. E elas têm grande responsabilidade no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus país. Meus irmãos, o futuro de um país depende de uma mãe. Depende do que ela ensina os seus filhos. O estadista americano ele dizia o seguinte, Abraham Lincoln: a mão que governa o mundo é a mão que balança o berço. Ele dizia isso porque as mulheres por trás, não, fora dos holofotes, onde ninguém via o seu trabalho de ensinar, tinha grande importância para os estadistas. Tinha grande importância como aquele homem ia percorrer. Assim como teve a mãe de Lemuel. Lemuel, ela tinha talvez inclinação para sexualidade depravada e para bebedice. Mas a sua mãe provavelmente o repreendeu para que ele não caísse. Mas também tem outra coisa. No versículo 2 aí. E como filho meu do meu ventre, e como filho das minhas promessas. Provavelmente esse filho era uma promessa. Esse filho era uma promessa para essa mulher. E como uma promessa, ela não entrega essa promessa de qualquer jeito para o mundo, para viver de qualquer jeito. Meus irmãos, Deus diz na sua Santa Escritura, em Salmo 27 a 28, que filhos são promessas de Deus para nossas vidas. Então, se esses filhos são promessas de Deus para as nossas vidas, então nós temos direito de repreendê-los quando estiver errado. E nós temos direito de corrigi-los as suas rotas, para que eles não caiam nos mesmos erros daqueles que estão no mundo. Filhos, aqui tem as filhas, tem um filho, meu filho Laís, quando o pai e uma mãe repreendê-lo, escute. Preste atenção, um pai e uma mãe que repreende um filho, ele não repreende à toa, é porque o ama. Muitos que não amam, não repreendem seus filhos, ele termina nas drogas, outros terminam em camas de hospitais, outros terminam na cadeia, porque não ouviram o conselho de seus pais. E essa mãe ela dá mais ou menos 4 conselhos à mulher. Está escrito entre o versículo 3 e o versículo 9. Não dê às mulheres a tua força, e nem os teus caminhos os que destroem o rei. Por que essa mulher está dando essa instrução a Lemuel? Seguinte, meus irmãos, muitos reis caíram por causa que eles se entregavam à depravação sexual. A primeira coisa que um rei fazia, muitos reis faziam, era ter um harém, muitas mulheres. E eles se entregavam. Muitas dessas mulheres, como foi o caso do rei Salomão, que se entregou à idolatria em Israel. Porque ele se entregou o desejo das princesas dos povos pagãos. Então, aqui tem um conselho, principalmente para os homens, que têm uma tendência a cair na depravação sexual. Aqueles que caem na depravação sexual acabam sem dinheiro, caem perdendo riqueza, destrói lares, famílias. Quantos e quantos lares foram destruídos por causa da depravação sexual? Por causa da depravação total do sexo? Quantos lares, quantos casamentos foram destruídos? E quantos reis foram destruídos? Porque eles se entregaram total depravação.
E esse é um conselho que ainda é atual nos nossos dias. O Warren Wilson traz uma reflexão para nós, que ele diz que hoje é incentivado o pecado na televisão, na mídia, no YouTube, nas mídias sociais, como uma coisa mais normal. Mas, meus queridos, para nós que somos crentes, a declaração sexual não deve ser normal, deve ser repugnado por nós. E por isso nós temos que repugnar os nossos filhos, assim como a mãe de Lemuel fez com ele. O repreendeu para a sua inclinação pecaminosa. Mas também ela repreende, o segundo motivo que ela repreende o seu filho. Versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis, beber vinho, e nem dos príncipes, desejar bebida forte. Versículo 5. Para que não beba, e esqueça o estado de perfeito juízo de todos os aflitos. Primeiro, ela orienta aquele homem a não se entregar também à bebedice. Assim como ela orientou ele não se entregar à imoralidade sexual, ela também orienta ele não se entregar à bebedice. Porque a bebedice também destrói casamento, destrói família, destrói relações de pai e filho, entre filhos e mães. Muitos terminam em uma cova, outros terminam numa cama de hospital, outros com cirrose hepática, outros terminam numa cadeia porque simplesmente está embriagado. Porque vocês bem sabem que uma pessoa bebe fica logo valente e rico, né? E muitas pessoas terminam matando as pessoas. E quantas pessoas mataram outras pessoas no volante por irresponsabilidade, simplesmente porque se embriagaram? Então, a bebida também, ela destrói vidas, famílias, lares e a própria pessoa que se entrega. Então, o segundo conselho que eu posso dar aqui, conforme a instrução desta mulher, é: não se entregue à bebedice. Não se entregue à bebedice. Eu quero te trazer o terceiro conselho, que é socorrer os aflitos. Aleluia. Versículo 6 e 7 comigo. Dai a vida forte aos que perecem, e vinho aos amargos de espírito, para que beba e esqueça da sua pobreza e do seu trabalho, e não se lembre mais. Primeiro, deixa eu fazer aqui uma correção, tá bem? As Escrituras não incentivam ninguém a se embriagar, não é verdade? Paulo diz: não enchei do Espírito, não enchei de vinho, mas enchei do Espírito Santo. Ela não proíbe que algumas pessoas tomem algum cálice de bebida forte, mas ao mesmo tempo as Escrituras não incentivam que nós vivamos embriagados, esquecendo da vida e da vida. Mas não parece meio contraditório aqui? Na verdade, vocês perceberam que ela mandou dar vinho forte às pessoas? Muito provavelmente, meus irmãos, ela não está incentivando a pessoa a ficar embriagada. O que ela está incentivando aqui, a Lemuel, a cuidar daqueles que estão passando por grande dificuldade, com grande doença. Mas sabemos que hoje nós temos analgésicos para dor de cabeça. Naquele tempo não tinha. Talvez a única forma, naquele contexto do mundo antigo, seria talvez uma dose alcoólica, a pessoa passar a analgesiar a sua dor. Então, talvez o sentido aqui é mais apropriado nós trazer no sentido de socorrer os aflitos, ajudar aqueles que têm dor. Alguém que tem dor, a pessoa que está passando por um problema, por aflição, cabe a mim e a você a socorrer. Seja com analgésico, não seja, mas não precisa mais de bebida, né? Nós temos muito bom analgésico. Não precisa dar um nome para fazer isso agora. Então, que nós socorremos aqueles que têm necessidade, que estão passando por aflição, seja ela qual for. Então, que nós socorremos aflitos, principalmente os da nossa casa. Mas também ela instrui o seu filho a abrir a boca para
em favor do mundo. Nós sabemos que muitas pessoas fazem muitas coisas erradas em prol de adquirir coisas para si mesmo, de aumentar a sua riqueza, aumentar a sua glória, a sua fama. Hoje, com a internet está muito popular, as pessoas falam mal umas das outras com o intuito de ganhar mais fama. Porque se tem uma coisa que atrai as pessoas é falar mal do outro. Falar mal de uma pessoa aqui é Mariana, boba. Mas esse não é o nosso caso. O que ela está aconselhando o seu filho é: não faça as coisas por glória, por riqueza, para ter coisas mais, para conseguir aquilo que você quer. Pelo contrário, socorra o pobre, socorra o necessitado, ajude aqueles que têm fome, ajude aqueles que passam necessidade. Essa é a função do rei. Se ela orienta no versículo 4 que o rei não se embriague, porque ele ia trazer provavelmente injustiça, aqui ele está orientando ele fazer o contrário, ajudar, socorrer os necessitados. E ela termina, a última orientação, não menos importante, é: socorra os pobres. Versículo 9: abre a tua boca, julga retamente, faz a justiça aos pobres, aos necessitados. Gente, qual é a coisa mais fácil de se fazer no mundo que está no topo da cadeia política? É passar por cima dos pobres. Alguém vai prender um prefeito porque um prefeito ou um vereador está maltratando uma pessoa que é pobre? Não. Alguém vai achar ruim, vai deletar um governador porque simplesmente ele está debochando, ou ele não está cumprindo com a sua ajuda, ou porque simplesmente ele não está cumprindo com os programas sociais com os pobres? Geralmente passa batido, não passa? Mas o que é que ela orienta o Lemuel? Não era diferente daquele mundo. E, pelo contrário, fazer uma coisa contra aquelas pessoas que eram príncipes, talvez você trazer um prejuízo. Os príncipes iam na sua cabeça. Mas trazer contra os pobres, geralmente passava batido. Mas ela aconselha o seu filho a socorrer o pobre, ao necessitado, aquele que está mais em desvantagem do que nós. Gente, às vezes nós não podemos fazer de conta que nós não podemos fazer justiça com aqueles que estão abaixo de nós. Seja ele quem for. É comum da sociedade querer fazer justiça com aqueles que estão abaixo. Mas nós, como crentes, e nem aquele que é crente, que está no topo da cadeia política, pode fazer, não deve fazer, trapacear, passar por cima dos necessitados. Pelo contrário, deve fazer o quê? Socorrer. Deve socorrer. É o que está escrito, aquela orientação, Lemuel fazer. Socorrer ao pobre e ao necessitado. Não podemos passar por cima das pessoas. Não podemos atropelar as pessoas. Pelo contrário, temos que socorrer as pessoas. Por que a nossa nação, talvez outros países mais pobres do que nós, acontece porque elas vivem tão mal, como é tão mal perde a vida das pessoas? Simplesmente porque as lideranças passam por cima dos pobres. Elas olham de lado para os pobres, pobre não é nada. Por que os regimes totalitários, comunistas, nos outros regimes totalitários do Islã, nos regimes totalitários da Coreia do Norte, por que as pessoas vivem tão mal? Porque os reis passam por cima, as suas lideranças passam por cima dos pobres, pisam em pobre. Por que os países onde se tornaram
onde o cristianismo se tornou a sua religião oficial, como a igreja evangélica protestante da Alemanha, Suíça, Estados Unidos da América, se tornaram os países onde há menos injustiça, porque tem o princípio bíblico de não passar por cima dos outros. Quais são os países com melhores DH? São os países que abraçaram o protestantismo. E, infelizmente, esses países abandonaram o protestantismo. Mas hoje, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Estados Unidos da América se está tornando um convívio de ateus e de pagãos, na bebe ainda da graça e dos conselhos de Deus. Se o nosso país desse ouvido ao Evangelho, de verdade, nós temos mais de 85 a 90% segundo o IBGE de cristão. Se nós bebêssemos das Escrituras, seguíssemos os conselhos da mãe de Lemuel, esse país não era o que esse país é. Esse país era muito melhor. É porque o nosso cristianismo, em geral, me desculpe da expressão, ajuda, mentiroso, enganoso. Mas se os nossos cristãos seguissem o que o conselho da mãe de Lemuel, de socorrer os pobres, de ajudar os necessitados, nós estávamos na situação que nós se encontramos hoje? Não. Nós estaríamos muito melhor. Tinha a quantidade de pobres que existe no nosso país, muitas pessoas embaixo da linha da miséria? Não. Não estava. E o que foi que aconteceu nesses países que eu citei de linha protestante e para os que não são de linha protestante? Simplesmente porque não segue esse conselho. Há injustiça, muitas injustiças sociais, onde reis atropela, mata, esmagalha, esmigalhaça aqueles que se opõem e principalmente aos necessitados. Mas se nós seguirmos, os conselhos dessa mulher, de não nos embriagar, de não nos entregar à depravação sexual, de ajudar os aflitos, de socorrer os necessitados, de não falar mal do próximo, não fazer julgamento e apontamentos covardes para se beneficiar, nós faremos uma sociedade melhor. Mães, hoje que eu digo às mães, vocês são pedagogas, vocês são educadoras. Hoje está muito comum das pessoas deixarem a educação dos seus filhos por conta da escola e por conta da babá eletrônica, o celular. E vamos se tornar cada vez tornando filhos rebeldes, filhos atrevidos e filhos que não respeitam pai e mãe. Mas é incumbido às mães, é incumbido aos pais a orientar os seus filhos. Meus queridos, a escola tem um grande papel, que é de ensino científico. Ensinar português, matemática, ciência, geografia, biologia. Mas ela não tem o papel de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Esse é meu e seu papel. Mãezinhas, esse papel é de vocês. Qual o futuro que vocês querem para o nosso país? Um país enderrocado, perdido, ou um país em ascensão espiritual, ascensão financeira, ascensão em qualidade de vida? Então, ensine os filhos, dê os conselhos que a mãe de Lemuel deu a ele, andar nos caminhos do Senhor. A não ser entregue à depravação sexual, a não ser entregue à bebedice, socorrer as pessoas, ajudar os necessitados, não ser um mentiroso e não fazer falso testemunho e não pisar nas pessoas. Os países protestantes, ao mesmo tempo que eles foram mais desenvolvidos, eles tinham ciência. Inclusive, o mundo é hoje o que é hoje por causa dos protestantes. Se temos
o celular sendo gravado aqui neste momento é por causa dos protestantes. Porque o Papa não deixava nem sequer Galileu apontar a sua luneta para os ares. Era proibido. Galileu foi proibido de apontar a sua luneta para os ares. Um desenvolvimento científico e social só foi possível no caso dos protestantes. Muita gente quer falar mal de nós hoje. Aleluia. Pode falar mal do neopentecostalismo, mas dos protestantes não. Porque se somos hoje uma sociedade, se temos alguns benefícios hoje, é por causa deles. Foi por causa de Lutero, foi por causa de Calvino, foi por causa de Zwingli, foi por causa de Martin Bolsonaro, foi por causa dos puritanos na Inglaterra. As pessoas encontram muito fácil, mas muitos evangélicos do nosso país não são evangélicos, não são cristãos, porque ainda não se converteram às Escrituras, já abandonaram as Escrituras. Muitas igrejas evangélicas abandonaram as Escrituras, assim como abandonou o catolicismo romano, abandonou. E nós não podemos abandonar. Se nós queremos um país melhor, um país transformado, mãezinha tem que instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. E tem uma coisa que os puritanos faziam, que cada pai era responsável por instruir seus filhos espiritualmente. Existe uma coisa que os puritanos faziam, a qual nós não fazemos. Provavelmente nós não fazemos, que é culto familiar, pai, mãe e filho. Inclusive, se você não faz isso, eu incentivo você a fazer essa prática. A orar para os filhos. Muitos filhos dos crentes não sabem nunca sobre o que foi uma oração, porque o pai não pegou o filho, levou, meu filho, vem cá e vamos orar juntos. Porque simplesmente acha, cria que se cria batata. E esse evangelho mingauzinho que tem aí, sopinha, esse evangelho miojo, que diz que você tem que ir para a igreja porque você tem que ir só por causa de bênção, só por causa de cura, isso não é evangelho. Isso é misticismo, isso é paganismo. Eu creio sim em cura, eu creio sim em milagre, porque a Escritura fala. Mas não é isso que as Escrituras nos orientam. As Escrituras nos orientam a buscar uma vida com Deus. E pais e mães têm que incentivar os filhos a buscar uma vida com Deus, assim como essa mulher fez. Lemuel, possivelmente, como dizia Mateus 15, era inclinado ao pecado. Mas foi a orientação da sua mãe que pôs ele no caminho. Filho, mãe, corrija as rotas dos seus filhos. Nós sabemos que nossos filhos estão bem certinhos. E cabe a nós a corrigir as suas rotas erradas. Se nós queremos um futuro para os nossos filhos, para este país, e nós não corrigimos os erros dos nossos filhos, aí, meu filho, pode esperar a desgraceira, pode esperar o pior. Eu vi uma coisa interessante desse de um psicólogo dizendo, de pequeno, quando um filho fazia um mal feito na escola, o pai ia lá e dava uma porrada nele. Hoje não. O professor reclama do filho, o pai vai lá e dá uma porrada no professor. Porque ele não pode mais reclamar do bichinho, da criancinha. Mas cabe a nós corrigir os nossos filhos. Não é nem professor para corrigir os nossos filhos. É papel nosso. E não vem a mim com essa, não, mas o bichinho é criancinha, tem só 10 aninhos, tem só 21 aninhos, tem só 31 aninhos. Não! Nós temos que corrigir. É porque hoje o cara com 41 anos, ele não acha que é o bebê do papai. Não acha que tem que comer daquilo da mamãe. Mas se nós criarmos filhos frouxos, mimados, nós vamos ter uma geração miojo, uma geração Nutella e uma geração depravada como já está a nossa. Entrega a depravação total. O que é que nós mais encontramos nos jovens? O que é que os jovens mais de hoje gostam? De funk. Você não vai ver alguns vídeos de funk. Você já viu que é a depravação total? E muito filho de crente canta, muito filho de crente dança, e muito filho de crente vai terminar fazendo a mesma coisa. Na depravação da bebedice e da imoralidade sexual.
E esse país está indo cada vez mais à bancarrota. Porque quantos desses jovens estão terminando em um cemitério? Quantos e quantos deles? Eles acham que isso é maravilhoso. Mas de repente, eles mesmos se matam. Eles mesmos atiram em um, no outro. Ou empurram no prédio, como eu vi uma reportagem ontem, eu fui hoje. E o cara estava numa festa, numa zoeira gay lá, ele estava no prédio e o cara derrubou ele. E aí? Isso que nós queremos para os nossos filhos? É isso que nós queremos para o futuro deste país? Essa decisão é nossa. Se os nossos filhos, se você que está me assistindo, você que está aqui, quiser um futuro melhor para o nosso país, comece a orientar aos seus filhos. Aqui já tem alguém que já são vós. Eu sei que vocês vivam muito os seus netos, mas também oriente os seus netos. Põe eles nos caminhos do Senhor. Ensine, instrua esse povo na palavra do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor. Todo o país que se... Vocês viram que o salmo do pastor leu? 128. Deus promete bênção. E por incrível que pareça, Israel, quando se dobrou diante de Deus, todo o povo se dobrou diante de Deus, se tornou abençoado financeiramente. Foi todo mundo abençoado. As nações protestantes que se dobraram diante de Deus se tornaram também abençoadas financeiramente. Não é à toa. Quais são os países mais ricos? Vou dizer citar para você: Alemanha, Suíça, Inglaterra e o mais rico de todos, Estados Unidos da América, foi fundado pelos puritanos ingleses. Lá foi fundada as maiores universidades do mundo. A Universidade de Harvard foi fundada pelos puritanos para instruir seus filhos no caminho do Senhor. Por que aquele país se tornou tão mais rico economicamente? É uma potência. Há mais de 400 anos aquele país existe e ainda é uma potência mundial. Porque ainda recebe o fruto da bênção do Evangelho. O Evangelho é abençoador. Quando o Evangelho de verdade entra, quando as pessoas estão ouvindo as Escrituras, a bênção espiritual, financeira, material, a bênção de tudo que é lá, porque Deus promete e Ele dá. O problema é que o povo não se converte a Deus. O problema é que nós estamos no cristianismo e um país cristão que não é cristão. E as pessoas ficam com raiva porque a gente diz isso, porque elas não se convertem. Mas se nós queremos um país melhor, transformado, façamos o que fez a mãe de Lemuel. Oriente o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Eu quero concluir lembrando os conselhos que ela deu a Lemuel. Aquela mulher que é desconhecida, mas ela teve um grande papel naquele rei. Nós não sabemos quem é aquela mulher, mas ela foi importante naquele rei. E as mães são importantes, apesar de serem desconhecidas, são importantes para a comunidade, para o município, estado e esse país. Porque são as suas orientações que mudarão a vida dos seus filhos. Então, que nesta noite, orientemos nossos filhos a não se entregar à imoralidade sexual, à bebedice, ser justo, acolher os aflitos, não pisar nas pessoas, não passar por cima das pessoas e socorrer os necessitados. Eu quero orar com você, pode ficar sentado. Eu quero só orar para a gente concluir e passar a palavra para o nosso pastor. Senhor Deus, glorioso Pai, ó Senhor, Tu escreveste essas escrituras
Escritura, Senhor, para nosso gozo, para nossa instrução. Senhor, hoje, 12 de maio, onde se comemora, Senhor, nesse país, o dia das Mães. Senhor, mulheres vitoriosas, guerreiras. Senhor, muitas dessas mulheres, Senhor, criaram filhos sozinhos. Quantas e quantas mães é pai e mãe? Mãe e pai. Quantas e quantas? Senhor, elas são dignas de nosso respeito, de nossa admiração. Senhor, Tu sabe quanto amas o meu pai, mas Tu sabe quanta admiração tenho pela minha mãe. Senhor, como dizia Amado Batista, ela moldou o meu caráter. Ela molda o caráter dos filhos. Senhor Deus, que o Senhor toque no coração das mães deste país. Para orientar teus filhos, Senhor, os teus filhos conforme as suas escrituras. Para que, Senhor, este país seja mudado, seja transformado. É meu, Deus meu. Senhor, Tu pessoas que estão mais bem posicionadas, pisa naquelas que estão menos posicionadas. Senhor, pessoas que humilham pobres, pessoas que desprezam os pobres, que não acolhem o necessitado. Esse é o nosso país, Senhor. Esse é o retrato do nosso país. Mas, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor. Muda o quadro, Senhor. É a Ti, Senhor, é o único que eu posso apelar, Senhor, é que Tu guarde deste país. Senhor, que o Teu Evangelho, Senhor, seja que impacte essa sociedade do pobre, do trabalhador, do comerciante, aos prefeitos, aos governadores, aos deputados, ao presidente deste país. Senhor Deus, olha para esse povo, Senhor. Derrama da Tua bênção, da Tua graça, para que eles abençoem os necessitados. Não para que eles queiram pisotear. Não para que eles queiram atropelar. Não que eles queiram, Senhor, tirar proveito. Porque muito nesse tempo, Senhor, que vamos chegar na política, muitas pessoas candidatos, Senhor, elas vão descer até os quase pobres. Muitas das vezes, Senhor, com engano de querer apenas o seu voto. Recebe o seu voto, vai embora e nunca mais a letra dela. Mas que o Senhor trabalhe nessas pessoas. Senhor, nós estamos chegando a uma corrida de prefeitura. Que o Senhor comece a mudar esta cidade. O Senhor começa mudando, Senhor. Levanta homens de Deus.
para compor a Câmara. Se for possível, Senhor, para compor a prefeitura deste país, desta cidade. Senhor, que sejam homens instruídos, Senhor, como foi Lemuel. Instruído, Senhor, para nos entregar a depravação total. O sucesso, Senhor, o dinheiro, a fama, muitas vezes leva as pessoas à perdição total. E essas pessoas acabam se entregando à sua imoralidade sexual, à sua imoralidade da bebedice, mas que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor levante crentes mesmo, crentes de verdade, Senhor, para compor aquela câmara. Senhor Deus, também oro, Senhor, pelas mãezinhas. Que o Senhor continue abençoando essas mães. E que elas sejam instrutoras, Senhor, dos seus filhos. Instrutoras do bem. Instrutoras, Senhor, do bem. Para instruir seus filhos a percorrer o caminho da santidade. O caminho da retidão. Meu Deus Santo, que o Senhor abençoe as mães que estão aqui mesmo no templo. Senhor Deus, abençoe essas mães, que elas sejam corajosas para repreender os erros dos seus filhos. Aleluia. Dos seus netos, já que uma avó é mãe duas vezes, dizem por aí. Senhor, que elas sigam o conselho da mãe de Lemuel. Que elas sejam instruídas, Senhor, que a nova geração seja instruída nos teus caminhos, Senhor. Assim como essa mãe instruiu Lemuel, que nós instruímos nossos filhos, que as mães instruam seus filhos na tua palavra. Que as tuas escrituras, Senhor, tenham primazia nos nossos lares. Senhor, acenda um fogo santo em nossos corações, Senhor, para que nós, Senhor, busquemos, Senhor, a oração, para que instruímos nossos filhos nos teus caminhos, e que o teu nome seja louvado, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos descendentes, já que os nossos ascendentes, Senhor, se entregaram à idolatria, que os nossos descendentes se entreguem ao Senhor. É no nome santo do Senhor Jesus que eu te oro, que eu te clamo, que eu te rogo, que eu te suplico, Senhor. Tu, Senhor, que está sentado no trono da tua glória, onde tu governas todo este universo, onde tu governas toda essa terra. Senhor Deus, nos abençoa. Abençoa a próxima geração com a tua instrução. Em nome do Senhor Jesus, e que o teu nome seja louvado, glorificado e abençoa esse povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.